E olha, pesquisadores do Laboratório de Ecologia de Ecossistema da Universidade Federal de Sergipe estão investigando alternativas sustentáveis para a produção de alimentos. O foco tem sido na investigação de alternativas para que atividades no campo, como pecuária, produção de alimentos, fibras e lenha, sejam manejadas de maneira ambientalmente sustentável. O aquecimento global é pior e mais rápido do que se temia. Antes de 2050, pode chegar a mais 2 graus Celsius se as emissões não forem reduzidas drasticamente. Os dados foram divulgados pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU em agosto deste ano. De acordo com a publicação, os 6 anos desde 2015 foram os mais quentes já registrados na história. E a década de 2011 a 2020 foi a mais quente de todos os tempos. O IPCC, o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, né? É um grupo de pesquisadores que faz uma coleção de informações a respeito do que foi publicado publicado nos meios científicos e que tem a ver com os efeitos das mudanças climáticas. O que eles reportaram recentemente é que não tem mais dúvidas de que o ser humano tem provocado o aquecimento global que a gente viu nos últimos, que a gente está experimentando nos últimos 170 anos. Para entender melhor essa história, é preciso saber o que é efeito estufa. É um fenômeno atmosférico natural que impede que a Terra congele. Sem a presença dele, a temperatura na Terra seria muito baixa, em torno de 18 graus negativos, o que impossibilitaria o desenvolvimento de seres vivos. Existem na atmosfera diversos gases de efeito estufa, capazes de absorver a radiação solar, impedindo que todo o calor retorne ao espaço. Parte da energia emitida pelo Sol à Terra é refletida para o espaço. Outra parte é absorvida pela superfície terrestre e pelos oceanos. Uma parcela do calor irradiado de volta ao espaço é retida pelos gases de efeito estufa presentes na atmosfera. Dessa forma, o equilíbrio energético é mantido. Contudo, a grande concentração desses gases na atmosfera dificulta ainda mais a dispersão do calor para o espaço, o que aumenta as temperaturas do planeta. E se você perguntar para mim assim, quais são as atividades no Brasil responsáveis pelas emissões de gás de efeito estufa, eu vou dizer para você que queimadas, desmatamento, mas a própria atividade agropecuária, porque o boi, por ser um animal ruminante, ele libera muito metano. E a utilização de fertilizantes, quando a gente vai plantar, faz com que também se emita muitos gases de efeito estufa. Então você percebeu que eu citei o quê? Citei alimento, citei queima de combustíveis fósseis, também é importante, né? Que no próprio campo você utiliza máquinas também que queimam combustíveis fósseis. Estabilizar o clima vai exigir uma redução forte, rápida e sustentada das emissões dos gases do efeito estufa para neutralizar o carbono. E nessa corrida contra o tempo, toda ação é válida. No Brasil, segundo pesquisadores, 70% das emissões estão nas queimadas e nas atividades relacionadas à agropecuária. Na busca por soluções, pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe estão investigando alternativas sustentáveis para a produção de alimentos. O foco tem sido alternativas para que atividades no campo, como pecuária, produção de alimentos, fibras e lenha, sejam manejadas de maneira ambientalmente sustentável. Uma das técnicas utilizadas pelos pesquisadores da UFES é a modelagem ambiental, um programa de computador que permite, entre outras finalidades, a construção de mapas de estoque de carbono em vegetações. Uma das pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Ecologia de Ecossistemas estuda os estoques de carbono na região da Caatinga, bioma presente nos 9 estados nordestinos e no norte de Minas Gerais. O trabalho é executado pela mestre em Ecologia e Conservação da UFES, Maiara Pedral, em parceria com pesquisadores da Rede de Estudo de Carbono do Nordeste. Primeiro, a gente precisa compreender qual é a importância de se manter a vegetação nativa,
Qual que é a importância dessa vegetação, não é? Como ela é um importante reservatório de carbono, a gente precisa manter, recuperar e restaurar áreas que estão em processo de degradação, porque uma vez que a gente recupera essas áreas, a gente aumenta o estoque de carbono, ou seja, retira carbono da atmosfera e aumenta o estoque nesses dois compartimentos, tanto na vegetação quanto no solo. E aí a gente vai estar contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas e dos efeitos das mudanças climáticas, né? Outra pesquisa foi desenvolvida pelo estudante de Ciências Biológicas Vitor Batista, cujo campo de pesquisa foram os fragmentos naturais de Mata Atlântica situados no município de São Cristóvão. No trabalho, ele simulou cenários futuros de mudanças climáticas. Como é que a gente consegue fazer uma predição do que vai acontecer daqui a 90, 100 anos, né? Como é que isso é possível? A gente consegue fazer isso, primeiro, esses dados de temperatura, precipitação, a gente consegue eles em alguns bancos de dados disponíveis na internet. E esses bancos de dados, eles trazem projeções climáticas para os próximos anos. E o processamento dessas informações, de como o clima vai influenciar na vegetação, a gente consegue fazer isso através de um processo chamado de modelagem ambiental, que é um programa de computador que junta essas informações climáticas e consegue traduzir uma resposta de como os organismos vão responder a essas variações no clima.